A minha vida foi uma vida pautada na palavra dificuldade, né? Meu pai é lavrador, minha mãe professora do Maranhão e do Piauí. E muitos e muitos anos, foram anos complicados, difíceis. Nós sempre estudamos em escolas públicas, porque meus pais não tinham condições, né, de pagar uma escola de qualidade, né, na época. E então a gente foi indo com muita dificuldade, nunca tivemos casa própria, sempre moramos em aluguel. Em Amarante foram mais de 16 moradias. E teve uma delas, acho que eu tinha uns 8 anos de idade, a gente foi se mudar para cima do morro, né? E tinha uma pista íngreme, que o caminhão passou, estava no meio, o nosso guarda-roupa, que era de todo mundo, nós fomos 4 irmãos, esse guarda-roupa veio, rolou e caiu no chão. Pá, o bagaço lá e tal. Então, foi assim, uma coisa meio traumatizante para mim, porque nós ficamos 2 anos com as roupas guardadas em saco, porque não tínhamos condições de comprar outro guarda-roupa, né? Mas tem uma coisa que eu também me orgulho. Somos 4, mas não somos bandidos. Nunca precisamos roubar, nem prostituir, nem usar droga. E o meu pai, com aquela criação pesada, né, aquela coisa bem pesada, sempre exigiu que nós estudássemos, porque ele não estudou, né? Meu pai é semi-analfabeto, mas ele sempre exigiu que nós estudássemos. Eu tive muitas dificuldades e tudo. Nesse período também vamos dizer assim, de fome mesmo, eu sozinho, sem que meus pais soubessem, eu passei a vender din-din, né? Numa parceria com meu irmão mais velho, sem ele saber, a gente comprava antigamente aquele tangue, e eu então fazia os din-dins com ele e tal, guardava na geladeira de um vizinho para sair vendendo nas ruas lá do bairro Tancredo Neves e nos jogos. Inclusive, vários deles eu vendia e eles saíam pegando na caixa tal, e eu perdia a conta, acabava dando um valor a mais ou a menos. E por isso eu levava muito brogue, muito cascudo, porque eu sempre dava um valor a mais para ver se sobrava um dinheirinho, né? Aí no fim do mês tinha aquele dinheirinho para a gente poder comprar uma carnezinha para comer, e o papai perguntava de onde vem, a mamãe mentia que era do meu avô, que tinha arrumado e tal. Isso durante o dia. À noite eu também varria ônibus, né? Para poder ter um dinheirinho a mais, para poder a gente comer uma coisa pelo menos melhor do que suco com pão. E aí eu fiz isso durante vários períodos e percebi que nessa época não importa o que a gente faça. Meu pai dizia que o trabalho não desonra ninguém. O que eu não quero é um filho roubando, é um filho matando, é um filho se prostituindo. Eu varria ônibus, vendia din-din, enfim, eu sempre tive essa questão de ter o trabalho, mas sempre estudava. Eu nunca parei de estudar. E a minha história é uma história interessante, porque foi uma história feita de muita dificuldade mesmo. Hoje eu agradeço muito as pisas que eu levei, aos ensinamentos que eu tive pelo meu pai, da minha mãe, que hoje eu sou um professor de português que tem muito nome, graças a Deus, não só aqui no Piauí, mas no Maranhão também, no Ceará e em alguns outros lugares, mas foi uma vida com muita dificuldade. Mas dificuldade essa que me fez crescer como pessoa e como profissional. Eu vi a imagem da minha mãe como uma guerreira, né? A minha mãe sendo professora e sustentando nós 4 numa mesma casa, já que o meu pai ficava em Amarante.
e ela é em Teresina, então ela ficava, meu pai vinha todo fim de semana, dava aquele apoio, e a minha mãe trabalhando diuturnamente, né, os 3 turnos, eu que às vezes fazia almoço, aí o meu irmão mais novo fazia uma janta, ela já deixava o almoço feito, eu só esquentava, enfim. E esse empenho dela e essa vida, né, ela me deu aquela imagem de uma heroína, né, de uma pessoa que, como é que pode, uma pessoa sozinha, ela tomando de conta de tudo e tal. Aí eu associei, não, é porque ela é professora. E então eu fiquei impressionado com essa profissão. Professora, incrível, deve ser algo maravilhoso, porque ela nos ensina a respeitar todo mundo e tudo. Então eu fiquei naquela graça de ser professor, né? Então eu estudei, todo mundo querendo ser médicos, meus amigos querendo ser militares, outro advogado, e eu professor. Na época, então, eu era o único diferente, né? Mas por que você poderia passar para a medicina? Não, mas eu quero ser professor, porque eu tenho esse ídolo, né, lá em casa, que é a minha mãe. E então, assim eu fiz. Passei para letras português e aí fui já exercendo. Com 2 anos de universidade, eu já comecei a trabalhar como professor, em 97. No dia 2 de agosto de 97, eu comecei a dar aula, a trabalhar aqui. Ano que vem, vou fazer 20 anos de sala de aula. Isso eu devo muito, eu me espelho muito à minha mãe e até hoje estou aqui nessa batalha, porque acredito que o professor é muito mais do que um profissional. Ele torna uma pessoa cidadã, ele consegue mudar a vida de muitas pessoas. Seja advogado, seja médico, seja engenheiro, temos que passar pelo professor. Eu acredito sim que o maior valor que o professor deixa é quando ele vê um aluno formado, um aluno sendo uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que tem um valor social grande. Então é muito importante. E o nosso nome é aquilo que a gente pode deixar de mais importante para todo mundo. E hoje eu sou professor graças à vivência que eu tive em relação à minha mãe. Não deixe nada e ninguém atrapalhar os seus sonhos. Dificuldades todos passam. Todos passamos por dificuldades. Nós temos que aprender a crescer nas adversidades. Houve um probleminha? Passe por cima, com cadência, com paciência, com inteligência, pois não existe, de jeito nenhum, não existe felicidades. Passamos por momentos felizes. Nós temos que dar valor a esses momentos que a gente passa com felicidade, porque aí eu sempre digo, o passado ele sufoca o nosso presente e asfixia o futuro. Então o que importa é que a pessoa seja feliz, que sempre pegue o caminho do bem, que faça o bem, né? Que possa deixar um bom nome para seus filhos, para que onde você passe, todo mundo diga, ó, aquela ali é uma pessoa do bem, é uma pessoa cidadã. Então não interessa o que você queira ser, professor, dentista, médico, advogado, engenheiro, sociólogo, não interessa. Vá atrás dos seus sonhos sem deixar que as dificuldades que sempre aparecem atrapalhar, tá certo? Essa é a sua caminhada. A mensagem é essa.